Então, professor, e o senhor tenta trazer um pouco da infância que o senhor teve para seu filho? Bastante. Só que nem sempre é da maneira que a gente imagina, porque tudo que a gente vivenciou, hoje em dia ele não consegue fazer igual. Dou exemplo de uma bicicleta, uma brincadeira, andar de bicicleta. Nós, com a galera da rua, pegava a bicicleta e saía, volta no bairro, ir para longe, ia, voltava, fazia tudo o que tinha que fazer. Hoje, se ele tem que sair, é junto com a gente. Quando vai, que é um ou outro amigo, aquela, se tem confiança para deixar, onde que vai, ruas, movimento diferente. Então, querendo ou não, a gente fica um pouco mais preso em relação a isso. Eu morei em casa, rua o tempo todo, apesar de ser muito caseiro, eu sempre fui muito caseiro, mas tinha rua, ficava na rua muito tempo brincando. Hoje eu moro em condomínio, dentro do apartamento. Meu filho cresceu dentro do apartamento, dentro de um condomínio. Tem tudo, tem quadra, tem espaço para ele andar, para ele brincar, para ele fazer tudo. Só que qual a vivência que ele tem de rua, de fugir de um carro, de desviar de alguém, de será que eu posso falar com essa pessoa ou não? É pouco, é diferente do que nós tínhamos antigamente. Pra gente é uma coisa natural. A gente que vive assim em casa, assim, em rua, tem essa. Eu, por exemplo, não sei andar de bicicleta. Seria para qualquer lugar de bicicleta? Eu penso muito isso. Não. Meu filho comprar pão, às vezes, pede, vai na padaria, vai numa lojinha, vai comprar alguma coisa, eu deixaria ele ir hoje, com 13 anos que ele está, eu penso 2 vezes para deixá-lo ir. Eu com 7, 8, sei lá quantos anos, não vou lembrar agora essa direitinho, a gente ia mais cedo, com aquele medo, o pai ainda olhando, vai lá com o dinheiro certinho, vai e volta. E hoje, deixaria então. Porque mesmo o pessoal novo já tinha bastante responsabilidade. Sim, naquela época não tinha tanta essa movimentação. Já estava acostumado. Até violência, né? A gente pensa na maldade do que o mundo impõe para todo mundo hoje. É diferente do que era antes. Sim, é verdade. Agora, fugindo um pouco do assunto. O que o senhor está achando da escola PEI? Que eu sei que o senhor está aqui há bastante tempo, né? Tá. Ó, tá até aqui, ó, as entradinhas aqui. Então, vamos lá, fala a verdade, né? Tem que falar tudo, né? Que beleza. Está sendo difícil, né? Lidar com Então, bastante salas para ao mesmo tempo. Para nós, professores, foi difícil. O entendimento da escola PEI está sendo difícil. O ano passado, com a pandemia, com aquela troca de salas, metade de uma semana, metade na outra, depois juntando todo mundo, dando continuidade, o que seria feito na PEI, com as coisas novas, as propostas novas que se tem. Deu certo? Até um certo ponto sim, até outro não. Este ano começando 100%, vai dar tudo certo? O que está faltando? O que nós não conseguimos fazer? Será que só aumentou o tempo de trabalho? Será que aumentaram as aulas diversificadas, diferenciadas? É difícil pensar nisso tudo. Qual a relação à direção, apoio de escola? A gente tem tudo que precisa. Mas e nós? E a nossa preparação para tudo isso? Fica muitas vezes, a gente pensa, será que estou fazendo a coisa certa? Será que posso fazer mais do que estou fazendo hoje? É diferente do que era na escola regular? Sim, tem coisas diferentes. A aula em si é igual, só que tem tempos maiores que a gente tem que se adaptar. O nosso tempo de trabalho é muito grande também dentro da escola, temos que nos adaptar a isso. 9 horas dentro da escola é complicado. Por alguns momentos cansativo, por outros não. Diferente. Mas devagarzinho a gente vai se adaptando e fazendo tudo fluir. Uma coisa assim, como que foi você formar gerações? Formar pai, tá formando um filho, tá formando neto? Então, eu não queria nem chegar nessa parte de neto, tudo bem, mas nós temos, né? Pais você não quer filhos. chegar, você quer morrer antes? Não, eu já cheguei nos netos dando aula, por isso. Então eu tenho exemplos na escola de pais e filhos que eu já dei aula bastante, né? Tem vários exemplos, assim, hoje que estão terminando, já se formaram até. Tenho exemplos de pessoas que eu dei aula para os filhos e os netos estão aí, acho que 8º, 9º ano já, cruzando com a gente muitas vezes, tendo esse contato. Então, bastante tempo, estou há 22 anos aqui na escola, não o tempo todo, saí, voltei, idas e vindas, tem uns 12 a 15 já direto agora, sem sair. E é gostoso, eu adoro, é legal a gente ter esse contato. Meu Deus, ele gosta de tudo. Como Na consegue? rua,
Então, você está na rua, você encontra alguém, você encontra um pai, vai falar do filho, o primeiro pai te cumprimenta como... Às vezes você nem reconhece a pessoa, a pessoa já estudou, já foi seu aluno. Sim. Na fisionomia, muitas vezes, a gente lembra. Mas de nome. Só que por nome, foge bastante. É só aqueles mais atentados, entendeu? Que Isso. deixa. Ou Né? bagunceiro demais, Então, ou muito bom aluno. Você lembra desses dois. Os alunos que a gente diz, aquele mais ou menos, aquele não é nem tão bom, nem tão ruim, acaba passando, você não vai lembrar dos nomes. Eu tive essa semana visitas aqui na escola de ex-alunos, que hoje são professores que vieram e cumprimentaram, você deu aula para mim, você não é o Ricardo de Educação Física? Sim. Ixi, qual é o seu nome? Quem é você? Pelo nome, falando, contando dos amigos, lembra da turma, aí você acaba lembrando da pessoa, de alguns momentos. Mas eu gosto bastante disso, estar num lugar só, tenho isso como até um prazer de ter passado por tudo isso. Ter os pais, ter os filhos hoje, netos vindo agora na geração dando aula, é bom, legal. Às vezes assusta, né, vocês, falar, um neto. Sim. Era porque tinha supletivo aqui, então Eu por acho que isso eu não aguentaria não, né? Será, né? Uma dor de cabeça. Então vamos pensar, quantos amigos de vocês já tiveram filhos? Amigos nossos? Conhecidos de vocês de escola que já têm filhos, que hoje são Acho que pais ou só. mães. 2. Então pensa vocês daqui a uns 10 anos, 15. já formados, tudo mais. Pode ser que vocês, alguém por acaso, vire professor, está dando uma aula para alguém e o filho apareça aí, filho do amigo meu. Filho. Então tudo isso não é tão louco de se pensar, não. É uma coisa... Mas tem professor que fica tipo, eu conheci seu pai, hein? Se você falar alguma coisa, eu falei, dá pro seu pai é meu amigo. Nossa, velho. Me dá ódio que ele fica... Como é a palavra? Ameaçando, ameaçando. Eu já tive exemplos de não saber, de dar bronca no aluno, na criança, ter aquela desavença, aquela confusão. E quando chamaram os pais para conversar, o pai veio, você não, e cumprimentar, você que é o pai dele, não acredita. E era coisa muda. Então, não tive, vamos dizer assim, alunos que eu tive desavenças no meu dia a dia de trabalho. Fui sempre bem aceito, gostava bastante. Então os pais quando vêm, cumprimentam, me elogiam, falam muito bem, então essa parte me ajuda. Então mesmo aluno hoje, aquele bagunceiro, aquele que apronta um pouquinho mais, o pai me ajuda a segurar quando eu tenho. Então isso é uma das vantagens que se tem. Mas eu acho que é bem difícil os alunos quererem bagunçar na sua aula, né? Até porque é uma área esportiva que o pessoal gosta tanto, descer pra quadra, se eu não me comportar, eu não desço. Educação física, Então a gente acho fala. que é mais fácil de lidar, né? É a famosa cartinha na manga. Eu sempre uso esse exemplo. Nós temos cartinha na manga. Qual o professor que é mais querido na escola? Normalmente de educação física. Sim, independente de gostar ou não gostar do professor. Mesmo quem goste ou não goste de fazer educação física, só de poder descer, de sair da sala de aula, ficar de sem distrair, posição. que vá ficar sentado Fica lá sentado. enrolando o professor, mas ele desceu, saiu da sala de aula, mudou o ambiente, se distraiu um pouquinho. A nossa cartinha na manga é essa. Está bagunçando? Então ninguém desce. Uma atividade teórica, enquanto vocês não terminarem, ninguém desce. Mas só fulano não terminou. Ajude, faça com que ele termine, aí todo mundo se ajuda. Pesadelo para uma sala de aula e ver um professor de educação física com um canetão na mão. Dá vontade de chorar, meu Semana Deus. da aula teórica, ai meu Deus, o desespero é grande. Não dá. Educação física pra mim tinha que ser só aula prática. Então eu tenho para mim também que, não para não ser 100%, mas 90% dela seja prática. 99,9%. E mesmo a aula teórica tem que ter a parte escrita, a parte Chata. cobrança de provas, você tem que ter aquilo registrado e mostrado ao aluno, explicativo e tudo mais. Só que muitas coisas dentro do esporte em si, onde eu explico a parte teórica, ali na prática. Então ele vai entender uma regra de um esporte, a regra de uma brincadeira, fazendo na prática. E eu pergunto e repito, o que tem que fazer, sei lá, cobrança do lateral no handball, como tem que ser feito? Pisar na linha, um braço só e passar. Faz aí. Aí eu pergunto de novo, como que é a cobrança lateral? Ele sabe, a parte teórica é essa, mesmo sem fazer. Então pisa na linha e cobra. Então a gente ensina a teoria mostrada ali na prática. Tem que escrever às vezes? Mas eu tento fazer o menos possível.
Deu pra perceber. E o senhor sempre gostou dessa área esportiva? Porque dá pra ver que o senhor é bem inserido nessa questão, participa de corrida e tudo. Sim. E às vezes tem professor de educação física que faz só aqui na sala, na escola. E fora, nada. Eu tive minha vida foi voltada ao esporte. Então, desde que eu me entendo por gente, eu pratiquei, tive a vida esportiva dentro de mim. Então, desde os, 5, 6 anos jogando futebol, brincando, sem nada sério. Com 6 para 7 anos fiz judô. Então, foi um que eu levei mais a sério no início. Então, já com competição, com aquela coisa direitinha. Depois eu adorava correr. Então, a escola, meu professor de educação física é um dos exemplos que eu tenho desde cedo. Rui, era um cara que me apresentou o atletismo. Então, conheci o atletismo, gostava de correr, corria bastante, pulava, salto, competições. Então, com 7 para 8 anos, já comecei a participar de competições, a treinar em uma coisa mais específica. Futebol, basquete, vôlei, adorava o futebol, claro. Normalmente o menino é aquela coisa direta que se vem. E os outros esportes? Sempre fui forçado, tive que fazer na escola. Então, tinha que aprender e gostava de tudo. Quando mais velho um pouquinho, 12, 13 anos, o que eu gostava de fazer? Treinava o atletismo seriamente, perfeito, e gostava do futebol. Eu gostava de jogar, que eu treinava, que eu gostava também. Só que ia para o campeonato escolar. Futebol, o atletismo por fora da escola até, futebol na escola, queria jogar perfeito. Vai ter o campeonato de vôlei. Tinha a galera que gostava de vôlei, faltava alguém, quem tinha noção de jogar. Eu tô lá, então entro no time de vôlei também. Vamos, semana que vem tem o basquete, quem tem noção de jogar? Vamos lá também. Então, tudo me envolvia e queria jogar. O que eu gostava, me dedicava era futebol, futsal em si, na época futebol de salão. E os outros esportes fazia, porque eu gostava, tinha sempre habilidade, até próximo dos que gostavam mais daquilo, eu participava de tudo que tinha que fazer. Mesmo quando aparecia coisas novas, diferentes, que não eram do dia a dia, queria aprender, queria fazer. E isso que me fez escolher a carreira e seguir e dar continuidade. Pelo fato do senhor gostar mais de futebol, o senhor nem sequer pensou em ser jogador de futebol? Foi direto na educação física não, mesmo? Já pensei também, já fiz testes, já fui para clubes treinar, já fui de tudo. Só que muitas vezes você tinha que abandonar o estudo para que seguisse aquilo fielmente. Bem puxado. E em casa não tinha, era sempre meu pai, minha mãe, família em si, nós mesmos também, não dava para abandonar tudo. Então, treinei o atletismo, participei de campeonato paulista, brasileiro, sul-americano. Então, participei de tudo isso, ganhei, perdi, tudo mais. Só que na hora que tem que viajar, ficar 20 dias fora. Não posso, para isso eu não vou. 2, 3 dias fora, perfeito, a gente vai e volta porque sabe que está aqui. Quando apareceu a oportunidade do futebol, que era que eu sempre mais quis jogar, você tinha que morar fora. Ia para fora, ia ficar um tempo. E não quis. Então a opção foi terminar os estudos, fazer tudo, depois tentar alguma coisa. E aí, aquele bobeira da vida, porque com 13, 14 anos, ou você vai, esperou por 16, 17 anos, dificilmente você vai conseguir alguma coisa. E eu prezei pelo estudo, terminar todo o ensino médio para depois buscar alguma coisa. E aí, quando eu terminei o ensino médio, não pensava em fazer educação física. Sou uma pessoa super envergonhada, não consigo falar tão fácil em público, a não ser com os alunos hoje já criou essa noção maior, aprendizado, se entra professores, uma reunião com um monte de gente, alguém fala alguma coisa, que eu me escondo, vai ficar vermelho, vai ficar passando mal, ficar suando. Alguém fala alguma coisa? E fica vermelho, fica morrendo de vergonha. Então eu ia dar aula, o que você faz em educação física? Dar aula. E eu não queria, minha faculdade que eu pensava era de matemática, que eu adoro a área de matemática, de contas, pensei muito nisso. Pensei na área de turismo, cheguei a fazer colegial técnico em turismo durante 2 meses, depois falei, não é isso que eu quero. E pensei, quando fui fazer vestibular, ler todos os livrinhos, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que é legal. Aí falei, gente, minha vida inteira é esportiva, minha vida inteira se dedicando, fazendo isso. Vamos para a educação física. Aí meu professor no ensino médio já falou, se vocês forem nessa área, vem que vocês trabalham comigo, alguma coisa, a gente começa a trabalhar junto, tudo. E aí eu optei pela educação física, mas morrendo de vergonha de falar em público, de conhecer, quando eu tinha que falar com crianças, tranquilo, aumentou a idade, não dava certo.
O adulto, então, meu Deus do céu. Mas hoje vai diminuindo, ainda tenho, mas diminui um pouquinho. Mas o bom que... Desculpa. O bom é que mesmo o senhor não seguindo a carreira no futebol, o senhor pôde vivenciar um pouco, experimentar um pouco de como foi. Bastante, não profissionalmente, mas amaduramente, fui disputar campeonatos. Hoje, como professor, tem a turma da escola que participa dos campeonatos, estou sempre junto, é coisa que eu adoro. Conversando com a própria Roberta essa semana, a gente tem campeonato sexta, tem campeonato segunda, vamos sair daqui 6 horas da manhã da escola para ir para... Vocês são doidos, que vida é essa? Como é que vocês gostam disso? Fala, Roberta, eu espero para que isso aconteça, para que a gente vá acordar cedo, sair, voltar tarde, aquela loucura, aquele desespero, nervosismo, mas é algo que faz parte hoje da vida. Acho que sem isso eu me sentiria mal, e não tendo isso é o que mais me satisfaz. E é bem legal você poder participar um pouco do sonho de alguém, no seu que sonha com isso, um sonho que já foi seu também. Sim, hoje temos exemplos, hoje, com alguns meninos, hoje mais velhos, que já passaram com a gente aí bastante tempo, já foram para clubes, foram para fora do Brasil, então tenho alguns exemplos disso, tanto sair aqui do próprio Santo Dias, das escolas particulares, então tenho alguns alunos que foram, que estão aí um certo, não sucesso, mas tiveram a carreira dentro disso. Hoje, mais recente, tem as meninas que participam, vocês conheceram algumas delas, Kelly e Júlia, que foram para clubes. A Júlia hoje está morando no Rio de Janeiro, terminou agora, então são exemplos que satisfaz demais a gente saber que se encaminharam, levaram a sério e foram para um outro patamar aí. Acho que até quem não conhece muito bem a Júlia tem orgulho da mulher que ela está se tornando, de toda a carreira que ela está construindo. Até a Kelly eu já convidei a falar aqui na sala de aula, na escola, com algumas meninas e meninos. Foi para fora também. Isso, ela está na Bolívia hoje, também não quis ir, ela não queria, o pai incentivou bastante, com aquele medo tudo. Chamei ela na escola, falando que eu queria bater um papo com ela, estava falando de faculdade e tudo. Quando ela veio me encontrar, eu só abracei e falei, tchau, boa viagem. Ela, o quê, professor? Como assim? Boa viagem, pode ir, estou sabendo que você vai para a Bolívia, pode ir, vai lá treinar, é isso que eu... Não estou com medo, não sei o que eu faço, não sei isso, aquilo. Falei, bora. Aí convenci alguns outros professores também, contei a história, e nós incentivamos a mais com que ela fosse. Hoje ela está lá treinando, tem 2 meses que ela está lá treinando, super feliz, contente, e para nós a torcida para que dê tudo certo e alce voos maiores aí. A gente encontra ela daqui a um tempo. Tomar clubes maiores, jogando, seja seleção ou não, mas que tenha sucesso, porque é uma coisa que a gente, qual é o nosso papel? Incentivar o que vocês gostam. Gosta de leitura? Ótimo, incentivar a ler, a escrever, a fazer alguma coisa. Qual o sonho de vocês, qual o projeto de vocês daqui para frente? É fazer alguma coisa e ir. Agora eu uso o exemplo da Mari, né? Que é o exemplo que a gente tem em tênis de mesa. Quanto tempo vocês brigaram para tentar jogar o tênis de mesa, para tentar ir longe? Hoje vocês estão aí, foram campeãs aqui, vão para um outro patamar, seguiram o nervosismo todo. Quantas vezes vocês passaram e suava frio, professor, não vou conseguir, vai, vamos lá, aquela calma, também nervoso, mas tentar acalmar, vamos lá, jogava, perdia, ganhava, ia, voltava. Hoje vocês conseguiram. Tem aí a semana que vem, finalzinho do mês aí, outra fase, uma fase maior. Para nós é um orgulho que não tem tamanho. E você citou as competições. Você se vê muito competitiva, uma pessoa que quer estar ali para ganhar? Quando começa, não. Se eu vou entrar em alguma coisa, falar a verdade, não. Vamos lá participar, brincar, mas depois que o jogo começa, depois que o campeonato começa, é inevitável, tem que ganhar um pouco mais. Vamos citar o exemplo desse ano, as meninas do futsal que hoje foram campeãs e passaram de fase. A final do campeonato era um time bem mais superior ao nosso. Sabia que o time era superior. E vamos lá para jogar e tentar não perder de muito. A cabeça minha era essa antes de sair de casa. Antes do jogo você pensa, fala, não, vamos lá, vai dar tudo certo. Monta-se uma estratégia, pensa-se numa estratégia, tenta passar para a turma que está ali e torcer para que tudo dê certo. Foi dado certo, normal, nós foram dos pênaltis ainda, e o que você vai fazer? Vai ficar com a gente torcendo? Não. Eu estou na frente, eu lá atrás, sozinho, e só fui comemorar no último pênalti, quando acabou tudo. Antes disso, né,
está ali por dentro, suando. Quem olha fala assim, nossa, que calma, por dentro você está ali passando nervoso, querendo que a coisa aconteça. Se perde, se sai. Quando já perdemos jogos com o nosso time muito superior ao outro e acabou perdendo, você quer se matar. Né? Mas não, você entende, depois que passa tudo aquilo, você sabe, tenta acalmar, tenta conversar, mas na hora, na competição, a parte competitiva fala mais alta mesmo. É bem difícil não ter uma pessoa competitiva, né? Sim, que participe de jogos assim e esteja ali só por participar mesmo. Pode até falar que não é, mas na hora você vê. Na hora você quer, vamos brincar de Paralímpico, você quer ganhar. Sim, perdeu, você quer ganhar, mas então, nós na área esportiva, a gente tem isso para nós. Hoje, como professor, vamos pensar em incentivar, se ganhar ou perder, lógico. Se perde, acontece, você sabe o que falar, o que conversar. Por dentro você está ali também chorando, remoendo, mal pra caramba. Só que você tem que cuidar da turma que está ali. São os alunos, muitas vezes são crianças, 10, 11, 12 anos, muito menores, que sentem demais, não tiveram experiência, vivência nenhuma. Então tentar passar isso que é o complicado muitas vezes. Mas o senhor se sente competitivo em alguma outra questão ou só em jogos mesmo? Então, a vida é uma competição. A gente para pensar, a vida é uma competição. Eu me sinto satisfeito com o que eu tenho hoje? Sim. Quero algo a mais? Lógico. Então, por mais satisfeito que eu esteja, você quer alguma coisa a mais. Será que eu vou competir com um irmão, um vizinho, alguém que esteja para ser melhor do que ele? Não é esse o sentido. Mas que seja melhor para mim. Eu, minha esposa, meu filho, minha casa, minha família, que seja melhor para nós. Isso que a gente pensa. Tá legal? Tá perfeito, normal. Quer algo a mais? Sempre. Então você vai buscar. Será que eu sou competitivo nesse ponto para pensar nesse sentido? Não sei, mas você quer buscar alguma coisa a mais. Ou seja, sempre vai atrás e sempre quer buscar alguma coisa diferente. Uma coisa que, assim, eu não sei você, mas pelo menos a minha sala sente falta de educação física. Nossa, amiga, senti muita, meu Deus do céu. A gente não desce pra nada. Sim. Nem quando tá de aula, então. Quando entrou a PEI, aí veio os itinerários. E tem os itinerários específicos que tem educação física. Assim, na sua visão, como que é, tipo, desses alunos e não poder levar eles ou ter uma aula com eles? Frustrante, essa é a palavra. Frustra. Eu tenho por mim que a atividade física tem que ser feita todos os dias, ponto. Na época das Olimpíadas, principalmente a do Japão, que houve, estudando, vendo, sabendo, comentários e tudo mais, soube que lá a aula só começa, ou durante a aula sempre tem pelo menos 1 hora de atividade física para todo mundo na escola. A escola é integral também lá, não vou lembrar agora quanto tempo de estudo que eles ficam, eles têm 1 hora de atividade física, obrigados a fazer 1 hora de atividade física. Qual? A que eles escolheram. Então você tem diversos esportes, você escolhe e ele tem que fazer alguma coisa. Por que aqui não é diferente? Como? Ensino médio, você opta para que não tenha uma atividade física. Se o mundo todo pede para que seja feita atividade física, o prazer, o bem-estar, os benefícios que se traz, como é que você tira do adolescente a hora que ele mais precisa disso? Sim, então é algo que eu... E a gente tem a nossa grande faixa etária sedentária, né? Então, já é o mundo do celular, já é o mundo da televisão, do controle remoto. Por mais que a gente não faça, não é, Mariana? Mas... Então, Eu faço, hein? Eu faço. Eu vou pegar os vídeos do meu celular, eu vou te falar que então, eu faço vou dar um exemplo para você, Vivian. Vamos lá. Você não gosta de jogar, de fazer alguma coisa de um esporte, mas se eu colocar uma brincadeira ali no meio, que seja uma corrida jockey polo, uma brincadeira de queimada, uma brincadeira infantil, que seja uma bandeira, você vai fazer, você correu, você se dedicou, que faça um alongamento, um exercício, fez alguma coisa. Você não precisa jogar, você não precisa, porque às vezes não tem habilidade, não desenvolveu, não gosta, tem medo, já se machucou, tem um trauma. Mas o exercício sem bola, e a brincadeira, tudo isso pode ser feito. É isso que falta para muita gente. Quando começa a sofrer mais para frente, por quê? O ano que vem, se vocês seguirem o mesmo itinerário, a mesma área e tudo mais, a ideia é que vocês fiquem sem também, vai se diminuindo. Aí eu penso, como é que pode alguém planejar alguma coisa, ainda mais a escola virando PEI, aumentando a carga horária, mesmo com o itinerário, com coisas novas sendo implementadas, porque se tiraram, diminuíram, eram de 2 para 1 aula, errado.
no meu ponto de vista, mas teria alguma coisa. Como tirar e não ter? É isso que me deixa essa interrogação na cabeça o tempo todo. Uma frustração para os alunos também. Pra mim, a parte ruim da educação física é alongamento. Gente, pra mim, é uma perda de tempo. Tipo, eu sei que é necessário, só que perde muito tempo de aula só no alongamento. Eu fico tipo, meu Deus, acabou a minha educação física, eu não fiz nada. Eu uso o planejado, já fiz com salas com aquecimento, alongamento, com alongamento junto. Não dura mais do que 7 minutos. Ah, mas brincou, conversou, demorou 10, Mas a nossa cabeça 15. parece que leva muito tempo. Então, às vezes leva muito tempo. Aí quando começa a aula, acabou. É. Porque quando começa a Porque parte a aula legal, passa muito a rápido. parte legal sempre é assim. Sim. Né? Se tá chato, se é um negócio meio chato, a aula teórica, né? No caso, Nossa, aula teórica. não tem fim, mas tem a prática. E a parte legal. Gente, a aula teórica de educação física dura muito mais do que a prática, é incrível. E quando é uma aula, você fala, gente, ainda não acabou. Falta Então, meia hora. nossa, É o velho. psicológico, né? Não Igual. tem jeito. Gente, nossa, que ódio. Mas precisaria ter. Pra mim, meu ponto de entender que Sim. precisaria ter pra todo mundo. Pelo menos uma aula por semana. Próximo Se fosse passo uma- e conversar na direção, hein, sobre isso. Então, já não é direção. O grande problema é esse. Algo que vem Governo. da secretaria do governo, a gente não não deveríamos aceitar, mas muitas vezes nós temos que aceitar e seguir, porque não, É, o único caminho, jeito. somos mandados, não tem jeito. É uma forma que a gente conseguiu se reaproximar, assim, mais ou menos de você, como temos você é uma pessoa muito boa, muito participativa. Mentira. Não, acho Ela que- tentando não puxar o saco. Foi a tutoria. Ajudou bastante. Eu até me surpreendi Conseguiu. realmente com salas que eu não tinha, no caso vocês, que hoje fazem parte da minha tutoria, eu não tenho vocês como aula. Nossa, eu já tinha certeza que eu ia pra lá. O ano passado, o que eu dei de aula a vocês? Tinha aula de tecnologia, não tinha nem educação física com vocês. A Mari já tinha um contato maior com tênis de mesa, com os treinos, com treinamento, com a Vivian não, tinha um contato que era de ver na escola, de bater um papo com os amigos. Então essa parte muda-se bastante. Então é complicado se entender, de aceitar. Esse orgulho de ter vocês junto comigo acabou gratificando, foi legal. Me senti lisonjeada. 9,7. Tem. Bom, então, acho que aqui a gente já conseguiu esclarecer algumas dúvidas, porque a gente se baseou mais em questões que os alunos daqui têm. E, enfim, acho que tá tudo esclarecido. Então, na verdade, a gente pudesse conversar durante mais tempo, o dia todo, com mais pessoas, com mais informações, com mais dúvidas. Lógico, é algo que... É uma história de vida, né, gente? Minha, de vocês, quanto tempo vocês estão na escola? É a vida de vocês, mais da metade da vida vocês estão dentro da escola. A gente precisa gravar um só contando a sua vida pessoal, suas fofocas, hein? Tem bastante, né? Chega um pouquinho. Faz parte, Porque né? aqui deu mais pra gente focar só na questão acadêmica, né? Então, a vivência de escola em si, até pensei, bem com medo, pra falar a verdade. O que seria falado, onde vocês abordariam, legal, essa parte mais acadêmica, mais escolar, mais de vivência no dia a dia, algumas experiências. Meu medo era a parte pessoal e até onde eu iria, ai meu Deus. Mas lembrando, hein, aqui pode tudo. Pode tudo, a gente tá aí sem medo de ser feliz. Sim. Uma frase que eu uso muito, sem medo de ser feliz, vambora. Enfim, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada!